O famoso inglês e um dos maiores ídolos de toda a história do Manchester United, Wayne Rooney, deu uma entrevista para Sky Sports lá na Inglaterra ontem à noite e foi mais um que comentou sobre o desempenho absurdo do Vinícius Júnior contra o Bayern nessa terça e também falou sobre o desempenho do brasileiro nessa Champions de forma geral. O inglês preferiu não falar nada sobre bola de ouro, mas garantiu que para ele o Vini está sim na briga. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as palavras dele sobre o Vini com todos os detalhes e eu vou querer saber se você concorda ou não com ele. Bem, como eu estava dizendo, o desempenho do Vinícius nessa Liga dos Campeões é simplesmente impressionante. É claro que não somente na Champions, na La Liga ele também vem brilhando, mas a Liga dos Campeões é um torneio com um peso e um gosto mais especial, então se liga nessa análise breve dos feitos do Vini nessa edição até aqui. Nas oitavas contra o Red Bull Leipzig ele fez um gol, depois nas quartas contra o Manchester City, 3 assistências somando os 2 jogos. E agora no primeiro jogo contra o Bayern, em pleno estádio dos alemães, mais 2 gols. Nesse ritmo fica até difícil dizer que ele não vai marcar ou dar assistência nessa volta contra o Bayern jogando em casa. Ou seja, se o Real de fato vencer o Bayern e confirmar a sua presença na final, o Vini terá participado de gol ou assistência em todas as fases. Até aqui então, o único jogo que ele não participou foi o primeiro contra o Leipzig nas oitavas, que acabou 0 a 0, ou seja, o adversário mais fraco de todos. O homem gosta de decidir jogo grande. Brincadeiras à parte, nesse ritmo, se o Real confirmar o título dessa edição, eu acho que não é nenhum absurdo dizer que ele foi o melhor jogador dessa Champions. Talvez, inclusive, não seja absurdo nenhum dizer isso hoje mesmo, independente do que aconteça nessa reta final. Lembrando também que o brasileiro vem pegando cada vez mais gosto por decidir os jogos nessa competição. Como eu sempre digo em vários vídeos, muitos não sabem, mas desde aquela última Champions que o Real Madrid ganhou em 2022, ele é o jogador com mais participações em gols na Champions de lá pra cá. São 3 edições onde em 33 jogos ele participou de 32 gols, sendo 16 gols e 16 assistências. Praticamente uma participação por jogo na maior competição do mundo e superando qualquer um nesse quesito, Haaland, Mbappé, Harry Kane e afins. Outro número que impressiona é que faltam apenas 24 gols para passar o Ronaldo Fenômeno como o brasileiro com mais gols em toda a história do Real Madrid e também apenas 4 gols para ele ser o brasileiro com mais gols no mata-mata de Champions. Faltam também apenas 3 assistências para ele passar o recorde de mais assistências no mata-mata da Champions, que pertence a ninguém mais ninguém menos que Cristiano Ronaldo, conhecido como o rei da competição. E tudo isso que eu falei com apenas 23 anos. E é claro que quando um jogador brasileiro, que era desacreditado por muitos, consegue manter esse desempenho e todos esses feitos ano após ano e por isso inclusive era da camisa 7 lendária do Real Madrid, acaba chamando a atenção do mundo todo. E como eu disse dessa vez, quem falou um pouquinho sobre isso foi o Wayne Rooney, que além de falar do brasileiro, também deu todos os detalhes do porquê ele acha o Real Madrid um time tão completo e por isso favorito à conquista dessa Liga dos Campeões. Se liga aí então em tudo que disse o inglês. Eu gostaria de começar falando sobre o Real Madrid. Desde que acompanho o futebol, nenhum outro time mostrou essa maturidade, principalmente na Liga dos Campeões. É claro que eles têm um time recheado de craques em todas as posições, e isso é muito importante para que os títulos cheguem. Mas não se trata de jogar bem ou mal, melhor ou pior, e sim sobre domínio psicológico. O que eu estou querendo dizer é que, independente do que esteja acontecendo em campo, em nenhum momento se abalam. Nunca me esqueço da partida contra o Liverpool ano passado, em que saíram perdendo por 2 a 0 e de repente viraram para 5 a 2. A impressão que me dá é que mesmo que eles estejam perdendo por 3 a 0, podem empatar ou virar o placar a qualquer momento em 3 ou 4 ataques. Isso não acontece com nenhuma outra equipe. Apenas pelos gestos corporais conseguimos identificar como se mantém tranquilos. Falando agora sobre individualidades, nessa temporada sem dúvidas o meu destaque vai para Antônio Rüdiger, Toni Kroos e Vinícius Júnior. Para mim são os pilares. Cada um desses em um setor diferente do campo consegue causar muito impacto. Não é à toa que vimos o desempenho do defensor alemão contra Haaland ou a forma como Toni Kroos e Vinícius Júnior interagiram de forma brilhante para abrir o placar contra o Bayern nessa última terça. Sobre Vinícius, que vem sendo o craque do time até aqui, gostaria de destacar 2 pontos, que não são sua velocidade ou capacidade de dribles, intensidade e mentalidade. Um jogador como ele, que está a todo tempo tentando agredir e machucar o adversário, inevitavelmente terá um número maior de erros por conta de tantas tentativas. Entretanto, esse volume todo sempre acaba gerando gols e assistências, e a maneira como ele consegue
consegue tentar o jogo inteiro independente do quanto erre é fenomenal. Já vimos vários casos de jogadores que no início do jogo, após perderem um gol ou errarem muitos lances, perdem completamente o equilíbrio e por consequência fazem uma partida inteira ruim. Com Vinícius isso simplesmente não acontece, ele está pronto para tentar e dar o seu melhor a partida inteira independente do que aconteça. Isso de conseguir aliar intensidade e mentalidade é algo extremamente raro e por isso seus números e participações em gols vêm sendo tão altos. Sobre premiações individuais como a bola de ouro, eu confesso que não gosto de falar muito sobre isso, até porque para mim não é algo que nós ou os próprios jogadores devem focar. É óbvio que não precisa de muito para saber que Vinícius e Bellingham estão na disputa, mas o coletivo é sempre o mais importante. Pois é, pessoal, a maioria dos craques que falaram do Vinícius Júnior recentemente destacaram o modo como ele é decisivo, sua intensa velocidade, seus dribles ou outros fatores mais técnicos e até mesmo coisas fora de campo como a possibilidade de ganhar a bola de ouro, por exemplo. Mas o Rooney fez uma análise um tanto quanto diferente e até mais profunda e chamou a atenção para uma coisa que não é tanto falada, que é o fato de como ele alia perfeitamente a intensidade que o seu vigor físico permite com uma mentalidade invejável e inabalável. O único que eu me lembro de comentar sobre a intensidade e continuidade foi o Carlo Ancelotti, mas nem ele, que é o treinador do Vini, conseguiu pontuar isso de uma forma tão clara como o inglês. E sobre essa fala do Rooney, o melhor de tudo, na minha opinião, além do Vini não se abalar com os erros, é que essa taxa de erro vem diminuindo cada vez mais e ele vem sendo também cada vez mais letal. Basta vermos o jogo contra o City, por exemplo. Nos dois jogos, a maioria do tempo, o Real acabou sendo dominado, ou seja, não tendo tantas oportunidades de lances de ataque, mas mesmo assim ele deixou o campo com 3 assistências. Contra o Bayern, agora também não teve muitas chances e não mostrou um super domínio, mas mesmo assim deixou mais 2 gols. Basicamente, ele vem sim se tornando um jogador intenso, como disse o Rooney, mas que cada vez mais vem refinando também a sua letalidade e os seus números estão aí para comprovar isso. Muitos dizem que o Neymar é melhor por conta de ter mais talento, mas sinceramente para mim, se o Vini vencer mais uma Champions, ele terá tudo para muito em breve superar o Ney em tamanho de carreira por clubes e sendo 9 anos mais novo, ou seja, tendo muito mais tempo para melhorar ainda mais os seus feitos e por consequência engrandecer ainda mais o seu nome entre os maiores. E por isso a polêmica que eu disse que ia querer saber a sua opinião sobre é a seguinte: como eu já disse, não é de hoje que o desempenho do Vini vem sendo absurdo na Liga dos Campeões e no Real Madrid. Por isso, considerando o fato dele ter apenas 23 anos, muitos já estão dizendo que ele é um jogador com potencial para se tornar o brasileiro com a melhor carreira por clubes da história. O que você acha então? Dá pra ele chegar nesse nível considerando que ele é muito novo e ainda vai ganhar muita coisa de peso com o Real Madrid e aumentar cada vez mais os seus números? Ou você acha que um nível desse já é exagero e que ele não vai chegar? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica e o porquê. E se você não viu o Toni Kroos, o Thomas Tuchel e o Harry Kane sendo só elogios ao brasileiro ontem, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Vale a pena conferir e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!